Small aqui, mais uma semana o relatório da Glassnode para nós. A gente vem falando nos últimos tempos, aí essas moedas elas vêm saindo das mãos mais fracas, vamos dizer assim, né, mais especulativas, e indo para a mão dos investidores que têm mais convicção, né? Ou seja, que a gente trouxe algumas 2 semanas atrás, essa questão da distribuição, né, das moedas. Então a gente viu que as moedas que foram compradas lá em 40, 50 mil, foram vendidas na faixa de 20 e a gente teve uma grande absorção nessa faixa de 20, tanto que é o título dessa semana aí que a gente vai ver que mais de 300 mil bitcoins foram acumulados nessa região de preço, nesse fundo de mercado que a gente teve, tá? É, então, nessa semana a gente vai estudar basicamente essa migração, assim, né? Bater e tudo isso daí com as idades das moedas, né? Lembrando que as idades das moedas é quando você compra a tua moeda. Então, se eu comprei a minha moeda na semana passada, essa moeda ela tem uma semana de idade. Se eu comprei essa moeda um ano atrás, e não vendi ela, né? Essa moeda ela tem um ano de idade. Então, a gente vai usar esses dados de idade para a gente mapear o comportamento dos investidores e ver como eles se comportaram nessa queda, puxar com o histórico dos outros ciclos também, para a gente entender, né, dar uma mapeada legal como que o investidor está se comportando, tá? E agora que a gente teve essa baixada de poeira de todas as capitulações, a gente tem esse rally de alta aí, como a gente viu, ativos subindo 50, 100, 200, 300% aí. Então a gente já tem uma formação de um fundo. Então vamos ver agora como que esses short term holders, os long term holders, as exchanges, como que está essa movimentação, né, nos dados on-chain desses bitcoins, estão indo para onde, indo, voltando, para onde eles estão indo. Então a gente vai começar, o primeiro indicador dessa semana, a gente começa com o percentual de supply, né, o percentual de moedas com que foram ativas pela última vez um ano atrás, né, ou mais, né, ou seja, as moedas que têm mais de um ano de idade, tá? Então, analisar isso para a gente traz uma ideia de como que os ciclos do Bitcoin, eles se comportam, né, durante distribuições e acumulações. Então, distribuições são características de quando a gente está no bull market. Os preços eles vão subindo, eles vão subindo, eles vão subindo. Os investidores com as moedas mais antigas, os que geralmente compraram, né, em regiões de fundo, eles tendem a voltar para o mercado, vão sendo incentivados a realizar esses lucros e voltam e trazem essas moedas para a vida novamente, né? Então eles movimentam essa moeda novamente. Então isso é um comportamento de distribuição, né? Então quando a gente vê que a gente tem quedas nesse percentual de supply ativo com mais de um ano de idade, quando a gente está em mercados de alta. Então a gente tem aqui o mercado altista, então aqui a gente vê uma queda. E quando a gente vê essa alta, é ao contrário, a gente já está dentro de um comportamento de acumulação, né? Que é característico de um bear market, né? De um ciclo de baixa. Então, hoje, a gente está com um percentual de supply de 65% aqui em regiões de máximas históricas, aqui, né? 65% do supply tem mais de um ano de idade, né? Ele chama atenção isso. E quando a gente compara, né, um ano de idade, né? O que aconteceu um ano atrás? Um ano atrás, a gente teve ali entre maio e julho, a gente teve justamente a questão da migração dos mineradores da China, né? Então a China cancelou a mineração de Bitcoin lá, então a gente teve essa grande migração que foi a grande causa dessa queda aqui, né? Então chama atenção para nós aqui que o pessoal que comprou esses bitcoins aqui, né? Todo esse supply aqui que está batendo um ano aqui, ele vem justamente dessa queda. Então, tipo, chama atenção para nós isso, a convicção desses investidores que compraram esses bitcoins nessa região de fundo do ano passado. E também que eles continuam segurando essas moedas, né? Então, eles viram, compraram nas mínimas ali do ano passado, chegou a bater o topo histórico ali e voltaram a cair, chegou a bater 17, eles continuam segurando essas posições, né? Chama atenção para a convicção realmente dos investidores de longo prazo no Bitcoin, tá? Então, dando continuidade aqui, a gente seguindo também essa ideia de idade, a gente vai olhar agora as bandas de idades, né? Então, ele chama atenção para nós aqui que a gente vai estudar. Então, são os long term holders, que é de 6 meses, né, para frente, basicamente, até 3 anos de idade. Então, a gente tem o mais claro aqui, 6 meses a 12 meses, depois no meio de 1 ano a 2 anos e o verde aqui de 2 anos a 3 anos. Então, ele né, chama atenção para nós justamente isso, que do ciclo de 2020 para cá, tá? Então, quando a gente pega o pessoal dos 6 meses a 12 meses, que é esse amarelo aqui, a gente vê que ele cresceu muito aqui
justamente no que a gente acabou de comentar depois do ciclo aqui do ano passado, né, dessa baixa. Então a gente vê que tem esse aumento nessa banda aqui, que foram esses investidores que vieram comprando, vieram acumulando durante esse ciclo de baixa aqui do primeiro semestre do ano passado. E chama atenção para nós também que depois que eles maturaram, né, então passou de ter 1 ano de idade e entrou para esse segundo grupo de 1 a 2 anos, que é justamente essas setas vermelhas, é justamente essa maturação dessas moedas de 6 meses a 12 meses, entrando nesse grupo de 1 ano a 2 anos. Então a gente vê que tem essa queda na quantidade, né, de supply com essa idade, e a gente tem um aumento na quantidade de supply entre 1 ano a 2 anos, que é o que a gente acabou de comentar, a convicção desses investidores que compraram justamente nessa última queda que a gente teve no primeiro semestre do ano passado, no evento da China, né? Outra coisa que ele chama atenção para nós também é que, de quando a gente iniciou esse bear market aqui em maio de 2021, começou esse evento da China, e depois a gente teve um grande evento de desalavancagem, que foi uma capitulação de desalavancagem também, a gente saiu de 27% para 37% do supply circulante aqui, né? Então, realmente subiu aqui mais de 10% a quantidade de supply nas mãos de investidores que possuem as moedas de 6 meses até 3 anos, né? Então, mais uma vez, fortalecendo a convicção desses investidores que compraram do ano passado para cá, né? Que vem comprando, né, de 2020 para cá também, tá? Seguindo no mesmo conceito de idade aqui, né, a gente olhou a quantidade de bitcoins, né, então que a gente está analisando aqui a quantidade de bitcoins em posse desses investidores. A gente vai agora seguir na mesma questão, na mesma ideia de idade, mas agora a gente vai olhar o Realized Cap. Esse Realized Cap ele é a quantidade de dólares, né? Então, beleza, eu comprei o Bitcoin lá em 60 mil dólares, então eu gastei 60 mil dólares para comprar um Bitcoin, mas eu comprei um Bitcoin agora, eu paguei 20 mil dólares. Então, é diferente, né, os valores, né? Porque justamente eu paguei menos da metade aqui para comprar a mesma quantidade de Bitcoin, né? Então, o primeiro é que a gente tem uma falta de sensibilidade, né, desses investidores que compraram essas moedas, né, desses de 6 meses até 3 anos, né? Então a gente viu que eles foram do all-time high até uma mínima agora, né, 17 mil ali, e eles continuam segurando, né? E chama atenção para nós que isso é justamente um comportamento de smart money, né? Então, quando a gente vê aqui, a gente tem o bear market, a gente tem uma situação de acumulação, então isso daqui já chama a nossa atenção, né? A gente vê a quantidade de dólares que foi sendo alocado em Bitcoin, né, de maio de 2021 aqui, de 11% que era na ocasião, chegou a virar 63% de todos os dólares no mercado hoje, tá? Isso é equivalente aí a 220 bilhões de dólares, tá? Então, hoje o total de dólares em posse, né, desses investidores aqui, ele é de 267 bilhões de dólares hoje em posse desses investidores de 6 meses até 3 anos de idade, tá? E vem a calhar com o que a gente fala aqui em 2021 também teve a entrada dos institucionais, né? Então a gente vê que todos os dados que a gente olha de movimentações, de tamanho de movimentações, volume de transações, a gente vê que de 2021 para cá a gente tem movimentações muito maiores, né? Então a gente tem aqui mais um indicador confirmando isso para a gente, o que fortalece, né, a tese do Bitcoin como um ativo que tende a crescer, porque a gente tem justamente isso, como o Viana comentou agora, o BTG hoje lançou um fundo para criptomoedas, né? Então Deixa eu é dar um uma mercado, olhada. por favor. O BlackRock está fazendo o fundo dele. Quem não sabe que a BlackRock é uma das maiores gestoras, uma das maiores não, a maior gestora do mundo. E o fundo dele é muito, muito grande. Então, se a gente pensar BTG, BlackRock, XP também anunciou hoje. Então, tudo bem que está trabalhando com isso. Então, ele está mais popular ainda. É bem isso, né? Então a gente vê cada vez mais ferramentas, cada vez mais fácil você conseguindo investir, né? Como você falou do Nubank, você abre o aplicativo do Nubank, aparece já na tua cara ali para você direcionar o dinheiro para investir em criptomoedas. Então, realmente a gente vê o quão o mercado vem crescendo, o quão está crescendo e quão tende a crescer, né? Isso
torna cada vez mais seguro, assim, para nós, né? Que está ficando cada vez mais bem estruturado, com instituições muito grandes que têm condições de estruturar isso de uma forma mais segura, né?